Agora, nós vamos começar a nossa segunda aula, a execução de uma peça de nível fácil. A nossa peça é essa lixeirinha que você viu na foto anterior. Mas antes de começar a fazer essa peça, eu quero fazer algumas observações a respeito de alguns materiais que nós usamos. Eu disse para vocês na primeira aula, quando eu fiz a demonstração dos pontos básicos, que eu estava usando a linha de crochê, essa linha mais fina. Nós podemos usar esta linha, nós podemos usar a linha de pesponto, que ela é um pouquinho mais grossa que a linha de costura normal. Pesponto. Tá? Ela é só um pouquinho mais grossa. Nós podemos usar também a linha de costura, aquela normal, tá? Eu estou demonstrando aqui nesse pequeno, mas eu costumo usar aquele maior, que parece um conezinho. A única observação aqui é que você deve usar essa linha dupla, certo? Sempre que você for costurar algum trabalho com ela, ela tem que ser dupla, porque ela é muito fina. Veja bem, ó. Certo? Ela é muito fininha. Nós podemos usar também a linha de meada. A linha de meada, ela vem assim, né? Ela tem vários fios, né, aqui junto. E geralmente tem essas plaquinhas, para que a gente possa tirar daqui, colocar nas plaquinhas para ficar melhor, né, o manuseio. Mas isso também é uma questão de gosto, né? Vocês podem fazer os seus trabalhos usando, né, experimentando as linhas que eu citei aqui. E como eu disse anteriormente, a que melhor você se adaptar e for mais confortável para você é a que você deve usar. Com o passar do tempo, você vai perceber que você pode usar no mesmo trabalho todas essas linhas. Vai depender muito do que você vai fazer e do que é que tem os elementos desse trabalho, certo? Mas isso são para peças mais elaboradas, que, como eu disse, já é uma outra história para um outro curso, ok? Em relação a tesouras, você deve ter sempre tesoura para o feltro, inclusive a minha aqui, ó, é marcada, e uma tesoura para o papel, para você recortar os seus moldes. Aqui a minha é da mesma cor, mas pode ser a tesoura que você melhor aí se adaptar, né? Que seja mais confortável para você aqui, tá certo? Outra coisa também que você tem que ter são alfinetes e agulhas. Essa é a Catarina, minha auxiliar. Então, você deve ter alfinetes, eu tenho aqui esses de bolinha, que eu gosto muito. Alguns desses aqui maiores, que às vezes eu necessito prender uma peça maior, eles são bons para isso. Agulhas, geralmente eu uso a número 7. Eu tenho algumas aqui porque eu sempre perco uma ou outra. Isso é muito comum. E algumas maiores também. Essa daqui, por exemplo, eu uso quando eu vou passar, fazer o bracinho de uma boneca articulado, né? E se é uma boneca pequena, eu consigo passar essa agulha de um lado e do outro, fazendo com que o bracinho fique móvel. Mas isso também é uma outra história para um outro curso. Aqui nós vamos fazer uma peça de nível fácil, certo? Estou apenas apresentando a vocês os materiais, ok? Então, vamos lá, vamos ajeitar aqui para começar o nosso trabalho. Como eu disse a vocês, na introdução, eu vou fazer junto com vocês, tá? Então, eu vou demonstrar aqui,
certo? Vou deixar minhas tesouras aqui do lado. Então, vamos lá. Aqui está o molde da nossa lixeirinha. Ele é composto de duas partes. Essa parte que seria, vamos dizer assim, o corpo da lixeirinha, que na verdade ela pode ser assim multiuso. Ela pode ser usada no carro, ela pode ser usada na cabeceira da cama para colocar o celular, o controle remoto, um livro, né? Então, ela é assim, multiuso. A gente fala lixeirinha porque é o nome mais comum, mas é uma peça bem versátil. Então, aqui a base dela, né, o corpo, e aqui o bolso. Essa base, nós vamos riscar 2 vezes, tá? E eu vou mostrar para vocês, então, o que é que nós devemos fazer quando precisamos riscar uma peça 2 vezes. No material que vocês vão receber, tem as explicações sobre a questão dos moldes também, certo? Essas explicações que eu dei sobre as linhas, sobre as tesouras, tá? Tem tudo isso no material que vai aí para vocês, tá? A caneta é uma caneta normal, caneta esferográfica normal, mas se preferir uma outra caneta, né, que seja aí especial para vocês, tudo bem. A caneta esferográfica faz o trabalho perfeitamente. Essa parte aqui, deixa eu só tirar esse feltro aqui de cima, que ele ainda não é a parte dele, que esse daqui é o bolso. Deixa ele aqui. Essas marcações, o feltro já veio assim, tá? Então, não teve como tirar, eu não sei por quê, mas ele já veio assim dessa maneira. Então, eu vou ter que aproveitar mais essa parte que tá mais pra cá. Então, vamos chamar de base, ok? A base da nossa lixeirinha é riscada e recortada 2 vezes. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos posicionar o molde e vamos passar a caneta riscando aqui. Vou começar por essa parte depois ela vai ser vazada. E depois eu venho riscando em volta dessa base. Eu não preciso ficar fazendo vai e volta com a caneta, tá? Eu posso fazer um risco contínuo, segurando o molde para que ele não saia do lugar. Se você preferir alfinetar esse molde, fique à vontade, ok? E dou continuidade no risco. Então, eu risquei uma parte. E para que a outra parte tenha um encaixe perfeito, junto com essa daqui, eu tenho que espelhar o molde. O que é espelhar o molde? É você riscar o molde uma vez de um lado, vamos chamar esse lado aqui do molde de lado direito. Ok? Então, você vai riscar uma vez do lado direito, vai virar. Gente, eu reciclei a capa da apostila do meu filho, por isso essa, essa imagem aqui. Isso daqui já faz 3 anos que ele se formou, mas eu reciclei todas as capas das apostilas. E eu recomendo sempre reciclar qualquer tipo de material que seja possível fazer um molde. Então, na primeira parte, eu risquei do direito, e na segunda parte, eu vou riscar, então, do avesso, eu vou espelhar o molde. Uma vez assim,
viro o molde e risco. Assim, dessa maneira, depois de recortado, quando as partes forem se encaixar, elas vão estar perfeitas, porque se eu riscar de um lado só, ela não vai dar o encaixe perfeito. Então, nós passamos um risco contínuo por toda a volta do nosso molde. Certo? Olha só. Muito bem. Aqui nós já riscamos a base. E nessa parte, então, nós vamos riscar o bolso. O bolso, eu posso riscar uma parte só, não é necessário riscar duas partes. A base eu risquei duas partes para que ela fique mais firme. Mas o bolso eu posso riscar apenas uma parte. Da mesma forma, segurando o molde e fazendo um risco contínuo. Ok? Para recortar, como eu devo proceder no recorte dessa peça? Eu devo vir aqui com a minha tesoura, que eu uso somente para o feltro, e vou recortar por dentro do risco da caneta, tirando esse risco, para que o acabamento fique um acabamento bonito, perfeito, sem aparecer o risco da caneta. E sempre assim, cortei, acabou o meu corte, eu encaixo onde ele acabou, ajeito a peça e continuo esse recorte, certo? Essa parte do bolso, depois eu vou recortar e vou mostrar para vocês como que ficou. Eu vou recortar agora a parte onde ela vai ser vazada, certo? E depois eu vou mostrar ela todinha recortada. Como nós vamos recortar, então, essa parte que é a parte vazada? Nós podemos dobrar aqui, dar um pique, não precisa ser muito grande, e nós vamos proceder da mesma maneira. Nós vamos colocar a tesoura, e vamos chegar até a parte do risco, e vamos então recortar, tirando essa marca da caneta, para que ela não apareça. Veja bem, ela não deve aparecer, e caso ela apareça, eu vou mostrar um truquezinho bem fácil para retirar esse risco. E aqui nós vamos cortando e tirando. E sempre ajeitando para que fique confortável na hora de recortar. Quase acabando esse recorte. Pronto. Esse lado aqui é o avesso, ó. Então, aqui ele não vai aparecer o risco. Ó. Certo? E depois, nós vamos proceder da mesma maneira. Aqui nem saiu direitinho, ó, mas depois eu vou acertar. Nós vamos proceder em volta
de toda a base da mesma maneira, retirando esse risco da caneta. Com muito cuidado, com muita paciência. Nós vamos usar nessa peça, vocês perceberam pela foto que nós vamos usar alguns pontos que nós aprendemos na primeira aula. Ok? Olha, então nós vamos fazendo esse recorte. Eu vou recortar as peças e já volto para a gente poder montar, ok? Da mesma maneira que eu procedi no recorte da base e do bolso da nossa peça, eu também recortei as peças que vão fazer parte da decoração desse bolso. Aqui uma flor, onde o miolo vai ser um botão, e aqui uma parte, né, da borboleta, como se ela estivesse de lado. Antes de fecharmos as partes para formar a lixeirinha e costurar aqui essa parte para ficar fechadinho, que é onde a gente vai encaixar, né, no lugar que a gente vai escolher, primeiro nós precisamos aplicar, né, nós precisamos trabalhar esse bolso para depois posicioná-lo aqui e continuar o nosso trabalho, certo? Então, vamos começar aqui pela borboleta. Depois, nós posicionamos de novo a flor e damos continuidade a ela. Eu vou, então, separar aqui, tá? Para ficar melhor, para o nosso trabalho ficar bem aqui visualizado. Aqui no nosso bolso, nós vamos posicionar o corpinho da borboleta. Olha só. A asa vai ficar um pouquinho aqui por cima desse corpo, veja bem, ó. Certo? E nós vamos prender com um alfinete. Se quiser pôr mais um aqui na asa, pode colocar. Porque assim fica bem preso. Tá ok? Então, nós vamos aplicar essa borboleta com o ponto alinhavo. Então, vamos lá. Eu vou aplicar o corpo e a asa com uma linha de outra cor para dar um destaque. Então, eu vou começar por aqui, onde representa a cabecinha da borboleta. Essa linha, na outra extremidade, ela tem um nozinho, certo? Eu vou vir aqui agora na asa. E vou puxar aqui. Para poder firmar aqui as duas partes. E vou, então, começar o meu ponto alinhavo. Para fazer essa aplicação. Poderia ser também com o ponto palito. Isso aí é uma escolha, né, de vocês, como eu já disse, é conforme o gosto de vocês. Olha só. O meu primeiro pontinho. Eu puxo aqui, venho, dou uma distância, da mesma maneira como foi demonstrado na primeira aula. Às vezes, enrosca a linha no alfinete, isso é normal, tá? Não se preocupe, apenas ajeite a linha e puxe. Isso nós vamos fazer aqui por
toda essa volta da asa e toda a volta desse corpinho. Nós vamos fazer mais alguns pontinhos aqui. Eu vou terminar essa asa e mostrar também no corpinho. Ok? E mais um pontinho aqui, pode ser um pontinho até maior, para que ele apareça bem. Porque é uma aplicação, é um detalhe que nós estamos fazendo. Então, eu vou terminar essa aplicação. Se o alfinete sair, a gente encaixa ele de novo. Eu vou terminar essa aplicação dessa asa e vou fazer aqui no corpinho e vou mostrar para vocês como que nós vamos arrematar isso. Então, após terminar a aplicação dessa asa no corpinho da borboleta, ressaltando que nessa parte onde a asa fica sobreposta ao corpinho, os pontos devem ser feitos em cima da asa e do corpinho, para que fiquem bem presos, ok? Depois de terminado isso, nós vamos então virar e vamos dar aqui um nozinho simples. Nós pegamos aqui no feltro, tomando cuidado para que não apareça do outro lado. Formamos essa argolinha, passamos a agulha por aqui e puxamos. Para que não corte aqui e fique rente, nós colocamos essa agulha aqui e passamos aqui por dentro, entre o bolso e a asinha ou o corpinho, tomando cuidado para que a agulha não apareça desse lado aqui, ok? E trazemos essa linha um pouquinho mais para frente. Puxamos aqui. Então, nós cortamos. Pronto. Assim ela fica mais segura, certo? Para fazer as anteninhas, nós vamos usar a linha preta ou marrom escuro, que você preferir. Eu preferi a preta. Nós vamos introduzir aqui a agulha, aqui no topinho da cabeça da borboleta, já com a linha preta aqui. Vamos dar um ponto, um pontão, vamos dizer assim, um ponto largo. Até aqui uma parte, você escolhe o tamanho. Ó. Depois, nós voltamos aqui na cabeça, pertinho aqui, ó, daquele que nós já fizemos, ok? Puxamos. Não puxe muito, para que esse ponto aqui não fique franzido. E saímos, assim, damos uma distância. Ele fica, assim, inclinadinho, esse ponto. Numa outra parte e puxamos aqui. Então, aqui nós estamos simulando a anteninha da borboleta. Aí, nós viramos aqui do avesso e procedemos da mesma maneira que nós fizemos ali. Eu vou até passar aqui por dentro desse pontinho, ó. Passa aqui. Passa de novo, faz a argolinha. Puxa. Introduz essa agulha aqui, anda com essa linha um pouquinho. Não está aparecendo do outro lado. Puxe. E corte a linha. Ok? E assim nós formamos a nossa borboletinha. Agora, eu vou mostrar para vocês a flor.
Vocês devem se recordar que eu disse que o ponto chuleado, ele pode ser usado como decoração na borda do trabalho. E foi isso que eu fiz aqui nas pétalas. Eu passei o ponto chuleado em volta delas com uma outra linha, né, de outra cor para dar um destaque, né? Ó. Vamos posicionar aqui, aqui, um pouquinho mais para baixo. Isso. Então, foi o que eu fiz na demonstração do ponto, olha. Eu fiz em volta para que ele ficasse decorativo, para que ele decorasse essa minha pétala. Mais um aqui. E agora, aqui, para arrematar, nesse caso dessa pétala, eu não vou precisar dar um nó aqui. Eu só vou passar sem atravessar aqui do outro lado. E eu já vou mostrar o porquê que eu não preciso dar o nó. E eu vou cortar não rente, mas deixando aqui um pedacinho, ó. Certo? E vou posicionar aqui junto com as outras. Olha só, vamos formar aqui a nossa flor. Vamos deixar aquela bem bonitinha, né? Para que o trabalho fique bem feito, bem acabadinho. Vamos tentar aqui posicionar essas pétalas para ficar bem bonitinha. Isso. Certo? Vamos só colocar essa aqui um pouquinho mais para baixo. Eu disse a vocês que nós íamos fazer os trabalhos juntos. Então, vamos fazer, né? Olha aí. E o que eu vou usar de miolo, então? Aquele botão que eu mostrei para vocês. E por que que eu não dei o nó? Porque esse botão é quem vai fixar aqui as pétalas. Deixa eu só esconder essa linha aqui. Olha, eu vou colocar ele aqui e vou costurar ele aqui nessas pétalas. Mas antes disso, eu vou alfinetar para que elas não saiam do lugar que eu posicionei. Alfinete nunca é demais. Se for preciso colocar 2, 3, 5, não importa, tá? O importante é que fique fixo para que você possa ter uma qualidade aí no seu trabalho. Então, eu vou usar essa linha. Vou dar o nozinho aqui. Para que ela não escape, né, lá do outro lado. Vou posicionar o meu botão aqui na parte do miolo. Vou vir aqui por trás, vou sair aqui, né, ó, em um dos buracos aqui do botão. E vou costurar esse botão aqui, fazendo um X nesses buracos, ó. E ele vai prender a minha pétala. Vamos olhar aqui, né, para ver se tá saindo certinho, se tá segurando mesmo aqui as pétalas, tá? Nós temos que olhar, verificar. Ó. Pode vir aqui, ó, esse tá pegando, ó, tá vendo? Esse daqui tá passando por essa. Agora, essa daqui, passando por esse buraco. E esse buraquinho aqui, que tá passando por essa pétala. Então, aqui estamos simulando o miolo com esse botão.
Viramos aqui do avesso e damos aquele nozinho. Podemos também aqui andar um pouquinho com a linha para depois recortar. Certo? Então, agora nós tiramos os alfinetes. E as pétalas, então, elas estão fixas no bolso, mas aqui elas estão soltas. É esse o detalhe delas, ó. Certo? Agora, aqui, nessa parte do bolso, nós também vamos fazer um ponto chuleado para decorar. Então, aqui na borda do bolso, eu fiz um ponto chuleado para decorar, como eu fiz na primeira aula, quando eu demonstrei os pontos básicos. Agora, nessa parte vazada, eu inclusive já comecei aqui o ponto caseado, que eu vou fazer por toda a volta dessa parte vazada. Pegando as duas partes do feltro. Vocês vão iniciar esse ponto conforme o demonstrado na primeira aula desse curso. Eu vou terminar essa volta e já volto para mostrar para vocês como que nós vamos arrematar aqui. Eu cheguei, então, aqui ao final, né, dessa volta. E como é que eu vou arrematar esse ponto? Eu vou passar essa agulha na argolinha que ficou aqui, ó, do primeiro ponto, certo? Eu venho de trás para frente aqui e faço essa união, né, do último ponto com o primeiro. Olha. Depois, eu vou virar aqui, ó, aqui está ele, né? Eu vou introduzir essa agulha, eu vou virar o trabalho para que vocês possam ver melhor. Aqui, ó, assim dá para ver melhor. Ó, ele está aqui, certo? Eu vou introduzir essa agulha nesse mesmo pontinho aqui, ó. Vou puxar, mas eu não vou dar o nozinho, eu só vou puxar essa linha para que ela fique firme aqui, tá ok? Ó, ela ficou firme. Então, ela já está presa, ela não vai soltar. E eu vou, então, caminhar com essa agulha entre os dois feltros, sem que apareça de nenhum dos lados, né? Eu tenho que observar bem isso. Eu tenho que estar olhando para ver se tá aparecendo ou não. Eu vou caminhar aqui, vou sair com essa agulha um pouquinho mais para frente e vou cortar essa linha. Ok? E vou ajeitar aqui, ó. E assim a gente ajeita o ponto, né? O trabalho em feltro a gente vai sempre ajeitando. Tá ok? Agora, nessa parte da volta da base, eu vou proceder da mesma maneira, fazendo o ponto caseado. Lembrando que nesse pedaço eu tenho que fazer o ponto caseado nas 3 partes do feltro, porque senão vai ficar uma aqui sem prender, e isso não pode acontecer, certo? Eu vou começar e vou chegar nessa parte para que vocês possam ver como ela fica, como fica as 3 partes juntas com o ponto caseado. Percebam que nós estamos aqui na parte onde
tem as 3 partes do feltro, olha, o bolso e as 2 partes da base. Então, nós devemos fazer esse ponto caseado, pegando as 3 partes, certo? Porque senão ela vai se soltar. E a gente vai ajeitando, tá? É assim mesmo, tem que ir ajeitando. Para poder pegar as 3 partes e ficar tudo preso aqui. Ok? Então, eu vou continuar e vou terminar aqui essa volta e mostrar para vocês. Então, eu cheguei aqui ao final da costura com o ponto caseado e vou arrematar aqui mais uma vez para reforçar esse final. Então, eu fiz o último ponto, eu passo, então, a minha agulha na argolinha aqui do primeiro ponto, puxo aqui essa linha, ficou aqui a união, né, do último com o primeiro, venho aqui atrás, passo a agulha aqui, ó, por cima desse pontinho aqui, puxo, coloco essa agulha entre os feltros, tomando um cuidado para que não apareça nem na frente nem atrás. Puxo aqui e recorto essa linha. E depois é só ajeitar esse pontinho aqui, certo? Então, aqui está finalizada a nossa peça de nível fácil, o bolsinho dela aqui, e está pronta a nossa lixeirinha. Então, essa foi a aula 2, a execução de uma peça de nível fácil. O que fazer quando a minha linha acaba e eu ainda não terminei de casear o meu trabalho? Você deve proceder com o arremate da mesma forma que foi indicado na aula 2. Veja bem, pegar uma outra linha, né, colocar na agulha um nozinho na outra extremidade e aqui entre as partes, né, entre os feltros, você vai passar com muito cuidado entre as fibras do feltro, sem que ele atravesse do outro lado, e vai sair aqui no meio do último ponto, onde você arrematou e você precisa continuar. Quando você puxar aqui, veja bem, aquele nozinho, ele vai parar aqui no meio do caminho. E a sua linha está passada entre as fibras do feltro, certo? E não está aparecendo do outro lado. E como você saiu aqui no último ponto feito, no meio dele, agora basta você continuar o seu caseado e continuar o seu trabalho. Caso a linha acabe durante ainda, se for um trabalho grande, pode ser que isso aconteça algumas vezes, você vai proceder da mesma maneira. Essa foi a dica de como continuar o ponto quando a linha acaba.